got the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing. Mas quando se chegou à doutrina e à profecia, isso foi o que separou a palha do trigo. Vê? The chaff only wraps around the wheat. It's not the wheat. A palha somente envolve o trigo. Ela não é o trigo. It cannot be used. There's nothing in it, no life in it. Não pode ser usada. Não há nada nela, nenhuma vida nela. It's a husk. And it cannot stay with the wheat. It won't be heir with the wheat. É a casca. E ela não pode permanecer com o trigo. Não será herdeira com o trigo. And so it's got just the grain is what we're talking about. The heart of the grain of the wheat. E assim ela tende justamente a respeito do grão é que estamos falando. O centro do grão do trigo. Now, notice, Peter was convinced that that was the Messiah. Agora, notem, Pedro estava convencido de que aquele era o Messias. Now, it don't make any difference what all the rest of them said. Agora, não faz diferença o que todos os demais diziam. It didn't make any difference what the priest said. Não fazia diferença o que os sacerdotes diziam. It didn't matter to Simon Peter what the church said. Não importava a Simão Pedro o que a igreja dizia. He was convinced himself. Ele estava convencido ele próprio. Jesus told him in one place where he asked, "Who does man say I am?" Jesus disse-lhe num lugar onde ele perguntou: quem dizem os homens ser eu? Some said you're a prophet. Some said you're one of the old prophets raised up, and you're Moses or Elias or something. E uns disseram que tu és um profeta, e outros disseram que tu és um dos antigos profetas ressuscitado, e tu és Moisés, ou Elias, ou alguém. He said, I asked you, what do you think? Ele disse, eu te pergunto, o que tu pensas? And Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. He said, blessed art thou, the son of Jonas, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood never revealed this to you. Ele disse, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque nunca te revelaram isto a carne e o sangue. You never learned it from a book, or from a creed, or from a catechism. Nunca aprendestes de um livro, ou de um credo, ou de um catecismo. My Father, which is in heaven, has revealed this to you. Tu, meu Pai, que está nos céus, te revelou isto. There's a genuine believer, spiritual revelation of the Word. See? Aí está um crente genuíno, revelação espiritual da palavra. Vê? And up thou art Simon, and upon this rock of your revelation of who I am, I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. See? Tu és Simão, e sobre esta pedra da tua revelação de quem eu sou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vê? No wonder Simon said, to whom would we go? Não é de admirar que Simão disse, para quem iríamos nós? Jesus turned and said, do you wish to go also? Jesus virou e disse, quereis vós ir também? And they said, Lord, where would we go to? For thou alone has the words of life. You're the only one. E eles disseram, Senhor, para quem iríamos? Para onde iríamos nós? Pois somente tu tens as palavras da vida. Tu és o único. For not only did he have the words of life, he was the word of life. See? Pois não somente tinha ele as palavras da vida, ele era a palavra da vida. Veja. He was the word of life. And Simon thoroughly recognized this. Ele era a palavra da vida. E Simão completamente reconhecia isto. And when he recognized it, that was what that kept his hope, because it was revealed to him that he was that living word. E quando ele reconheceu,
Isto foi o que manteve a sua fortificação, porque lhe fora revelado que ele era essa palavra viva. Now that's a genuine believer. When the Holy Spirit, not some persuaded by some other person, not by some other thing. Agora, esse é um crente genuíno, quando o Espírito Santo, não alguém persuadido por alguma outra pessoa, não por alguma outra coisa, But when the Holy Spirit has revealed to you the Word itself, and you see the Word made plain, vindicated. mas quando o Espírito Santo lhe tem revelado a própria palavra, e você vê a palavra com clareza, vindicada, Then the Spirit of God come and get into that age for the Word for that age and make it manifested. então o Espírito de Deus vem e entra nessa era, para a palavra para essa era, e a manifesta. How could a man kept from believing Luther if he had known that? Como poderia um homem ter se abstido de crer em Lutero se ele tivesse sabido disso? Luther was a reformer. Lutero foi um reformador. The man's spirit went forth there for reformation. O espírito do homem surgiu ali para a reforma. Wesley the same way, they had to believe it. Wesley, da mesma maneira. Eles tiveram de crer nela. See, that was the message to the church age. Veja, essa foi a mensagem para a era da igreja. That was exactly what was happening. Era exatamente isso que havia de acontecer. That's what was to take place. You had to believe it. Era isso que havia de ocorrer. Você tinha de crer nela. And here we are down to the Laodicean age. E aqui estamos nós, até a era de Laodiceia. And we're taught in the Laodicean age that Christ was put out of his church. Amen. And was even knocking on the door trying to get back in. E fomos ensinados na era de Laodiceia que Cristo foi colocado para fora de sua igreja. E estava até mesmo batendo a porta, tentando tornar a entrar. So when we see that happening, we know what age we're living in. Então, quando nós vemos isso acontecendo, sabemos em que era estamos vivendo. And then we're at the closing of the history of the world. E então nós estamos no encerramento da história do mundo. The book is now being finished. O livro está agora sendo terminado. The last line will be wrote across it someday, and she'll be closed up. Then time shall be no more. A última linha será escrita no outro lado dele algum dia. E ela será concluída. Então o tempo não será mais. And there's a great drama being set. E há um grande drama se estabelecendo. And angels are standing over the skies watching. E anjos estão ali nos céus observando. You know what a drama is? Você sabe o que é um drama. The actors are ready. You can see them acting. Os atores estão prontos. Você pode vê-los atuando. You can see the evil one acting. Você pode ver o mal atuando. You can see the villain of the play. How he's come on the scene with his cunningness to deceive. Você pode ver o vilão da peça, como que ele vem à cena com a sua astúcia para enganar. But you can also see the raptured church making herself ready. Mas você também pode ver a igreja a ser raptada aprontando-se. It's a great scene. É uma grande cena. You can see the presence of God vindicating and making the great drama that's foretold here in this Bible to act itself out. Você pode ver a presença de Deus vindicando e fazendo o grande drama que está predito aqui nesta Bíblia representar-se. What a time to live, the most glorious time. Que tempo para se viver, o tempo mais glorioso. The man of all ages has longed for this time. Os homens de todas as eras têm anelado por este tempo. The prophets of old longed to see this hour, but wasn't privileged. Os profetas de antigamente anelaram ver esta hora, porém não foram privilegiados. Now there was a believer because he seen it, he believed it. Agora ali estava um crente, porque ele viu, ele creu. We're fully persuaded that thou art the Christ, the Messiah, the Word of God for this day, and we believe that. Nós estamos plenamente persuadidos de que tu és o Cristo, o Messias, a palavra de Deus para este dia, e nós cremos nisto. See? That was a real believer.
Veja, esse era um verdadeiro crente. Let's just take up a few more believers right quick before we go to the next character. Simplesmente estudemos mais alguns crentes bem rapidamente antes de irmos para o personagem seguinte. Let's take the prophet Noah. Tomemos o profeta Noé. When he being maybe a farmer, perhaps he was in them days, a farmer. Quando ele, sendo talvez um agricultor, talvez ele fosse naqueles dias um agricultor. But when the scoffers and religionists of that day, Porém, quando os escarnecedores e fanáticos daquele dia, the church had got to a low ebb, and God spoke to Noah and told Noah that he was to build an ark. a igreja tinha chegado a uma maré baixa, e Deus falou com Noé, e disse a Noé que era para ele construir uma arca. Noah never debated that with God. Noé nunca discutiu isto com Deus. He believed it was the Word of God and went to work right quick making things ready. Ele creu nela, que ela era a palavra de Deus, e foi trabalhar bem rapidamente, aprontando as coisas. That's a real believer. Esse é um verdadeiro crente. Don't fuss about it when you're thoroughly convinced. That's it. Não se alvoroça, quando você está inteiramente convencido, é o suficiente. Just like anyone, any faith anyway. Faith cometh by hearing. Justamente como qualquer qualquer fé, qualquer maneira. A fé é pelo ouvir. If you can stand here, no matter what the doctor says is wrong with you, Se você pode permanecer aqui, não importa o que o médico diga, o que há de errado com você. which the man give you the diagnosis of the cases and probably knows just what he's talking about as far as his instruments and knowledge will permit him to know. But he says there's nothing left but death. O qual o homem lhe tem dado o diagnósticos dos casos, e provavelmente sabe bem do que ele está falando, até onde os seus instrumentos e conhecimento o permitirem conhecer. Mas ele diz que não resta nada a não ser a morte. But you pray and standing yonder, in the future, you can see a well-mannered woman standing there. Porém você ora, e pondo-se além no futuro, você pode ver um homem ou uma mulher sadios ali de pé. Yes, that's it. That's just it. You'll walk right into that just as certain as anything. Because you believe it. Sim, isso mesmo. E é isso mesmo. Eles entram nisto exatamente tão certo quanto qualquer coisa, porque você crê nisto. God has spoken. You know it's so. Deus o tem declarado. Você sabe que é assim. Like the little woman coughing up the cancer. See? Como a mulherzinha que expeliu o câncer, tossindo, veja. There was no doubt in her mind that's going to happen. Não havia dúvida em sua mente. Isso ia acontecer. The cancer was dead and it turned loose in the way it went. See? O câncer estava morto e ele se soltou e se foi, vê? That's it. You believe it. Isso mesmo, você crê. Like that father brought his little boy a while ago in there. Como aquele pai que trouxe o menininho dele, ainda agora, ali dentro. He's sure in a building somewhere now. E ele está aqui no edifício, em algum lugar agora. The little boy had a fall and lost his memory. He couldn't remember anything. O menininho sofreu uma queda e perdeu a sua memória. Ele não podia se lembrar de nada. Just in a few moments after prayer, I asked him his name. He told me how old he was, and there he was. Just as normal as anybody could be. See? Exatamente alguns momentos depois da oração, perguntei-lhe o seu nome. E ele me disse quantos anos ele tinha, e ali estava ele, exatamente tão normal quanto qualquer menino poderia estar. Vê? They believe, and when God says anything, it must be that way. Eles creem, e quando Deus diz alguma coisa, deve ser dessa maneira. And Noah believed God, and Noah was considered a believer. E Noé creu em Deus, e Noé foi considerado um crente. Daniel, when the church was in captivity down in Babylon, Daniel believed God. Daniel, quando a igreja estava em cativeiro na Babilônia, Daniel creu em Deus. And no matter how much they said we make a proclamation that I pray to no other God but this image out there of this holy man or whatever it might be. E não importava o quanto eles dissessem, nós faremos uma proclamação. Eles não orarão a nenhum outro Deus, a não ser a esta imagem aí fora, deste santo homem, ou o que quer que possa ter sido. Daniel didn't pay any attention to that. Daniel não prestou nenhuma atenção a isso. He had heard God, for he was a prophet and the word came to him.
Ele ouvira a Deus, pois ele era um profeta e a palavra veio a ele. And when the temple was dedicated, it was said, if any man is in trouble in any country, look this way towards the holy place and pray then hear from heaven. E quando o templo foi dedicado, foi dito, se algum homem estiver em dificuldades em algum país, e olhar nesta direção para o lugar santo, e orar, então ouve desde os céus. And Daniel believed God. E Daniel creu em Deus. He was a genuine believer, and even the lions couldn't eat him. Ele era um crente genuíno e até mesmo os leões não o puderam comer. And that's right. See, he was a believer. E é isso mesmo, veja. Ele era um crente. He had something real and genuine. He was a believer. Ele tinha algo de verdadeiro e genuíno. Ele era um crente. David, another believer, a little off-scow of a boy. Davi, um outro crente, um refuguinho de menino. Daniel didn't take the place with the modern church. Neither did Noah take the place with the modern church. Not at all. Daniel não tomou partido com a igreja moderna, tampouco tomou Noé partido com a igreja moderna, de modo algum. They was believers in what God said to be the truth. Eles eram crentes no que Deus dizia ser a verdade. No matter what the modern world said, they believed what God said was the truth. Não importava o que o mundo moderno dizia, eles criam que o que Deus dizia era a verdade. That's genuine believers, Esses são crentes genuínos, just same as Peter did and the apostles. They believed that he had the word of life and was the word of life. do mesmo modo como fez Pedro e os apóstolos. Eles creram que ele tinha a palavra da vida e era a palavra da vida. I believe the same thing today. Eu creio na mesma coisa hoje. And every other thing against it is contrary. It's not, it's death. E todas as outras coisas contra elas são contrárias. Não são morte. This alone is the word of life, and Christ is the word. Somente isto é a palavra da vida. E Cristo é a palavra. Now, David, a ruddy fellow. Agora, Davi, um pequeno sujeito ruivo. The first place, he was probably picked on by his brothers, because he's a little fellow. Para começar, ele provavelmente foi perseguido pelos seus irmãos, porque ele era um sujeitinho. He wasn't big enough to bear an armor. Ele não era suficientemente grande para carregar uma armadura. He couldn't go to war, and he was too little and scrawny. Ele não podia ir à guerra, e ele era muito pequeno e magricelo. And yet, he got out there as a believer. E contudo, ele saiu lá como um crente. And as he sat back on the desert watching a few dozen sheep that his father had given him to watch over, with a slingshot in a country where there's lions and bears and wolves and so forth. E quando ele se pôs atrás no deserto, vigiando algumas dúzias de ovelhas que seu pai lhe dera para cuidar, com uma funda, numa região onde havia leões e ursos e lobos e assim por diante, David began to look upon the shady green pastures and knowed what it meant to a sheep to get down in that shade and lay down in the heat of the sun. Davi começa a observar os verdes pastos na sombra e soube o que significava para uma ovelha descer naquela sombra e deitar-se ao calor do sol. Know what a good cold drink of water meant. As he said, as a heart thirst after the water brook, my soul thirst after thee, O God. See? Soube o que um bom gole de água fresca significava quando ele disse, assim como o servo tem sede da corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Vê? He had cried, prayed, Ele tinha clamado, orado, and one day the emergency arose. A lion grabbed one of his sheep and took off. e um dia a emergência surgiu. Um leão agarrou uma de suas ovelhas e partiu. He thought the God that made me superior to the lion. See? Ele pensou, o Deus que me fez superior ao leão. Vê? And he took the slingshot and knocked the lion down with a little rock in the slingshot. E ele pegou a funda e derrubou o leão, com uma pedrinha na funda. Now, if anybody ever seen a lion, one of them African lions, big woolly neck lions that they have there in Palestine, Asia, they'd know what one of them fellows was. Agora, se alguém alguma vez viu um leão, um daqueles leões africanos, grandes leões de pescoço peludo que eles têm lá na Palestina e Ásia,
Eles sabiam o que era um desses companheiros. When a great big 300 Magnum hardly knocked him down. And he knocked him down with a rock. Ao passo que um enorme Magnum 300 mal o derrubava, e ele o derrubou com uma pedra. And when the lion rose up after him, he grabbed him by the beard and killed him. E quando o leão se levantou para vir atrás dele, ele o agarrou pela barba e o matou. That's the reason. He knowed what he was talking about. He'd had an experience. Essa é a razão, porque ele soube do que ele estava falando. Ele tivera uma experiência. He put God to the test about his word. Ele pusera Deus à prova com respeito à sua palavra. And he wasn't afraid of Goliath because he was uncircumcised. He wasn't a believer at all. Ele não teve medo de Golias, porque ele era incircunciso. Ele não era um crente de forma alguma. And when Goliath come out and cursed him in the name of his gods, E quando que Golias apareceu, e o amaldiçoou no nome de seus deuses. and Goliath many times larger, and he was a great big fellow, 14-inch fingers on him. E Golias, muitas vezes maior do que ele era, sujeito enorme, dedos de 14 polegadas nele. Now the fingers would be that long, see? 14-inch fingers, a warrior. Agora, os dedos seriam desse comprimento, veja, dedos de 14 polegadas, um guerreiro. And probably the coat of nail that he had on him probably weighed 300 pounds or more, see, that he had on him. E provavelmente a couraça que ele trazia sobre si, provavelmente pesava 300 libras ou mais, veja, que ele trazia sobre si. A helmet, and a great, probably the metal, an inch and a half thick. Um capacete e um grande, provavelmente o metal da espessura de 1,5 polegadas. A great big giant like that walking with a weaver's needle, which is claimed to be around 20 feet. Um enorme gigante assim, caminhando com uma agulha de tecelão, a qual se afirma ser de quase 20 pés. He had a 20-foot spear in his hand. Ele tinha uma lança de 20 pés em sua mão. Now, how could anyone, a man like that, could just stand and pick up a dozen men and throw them like that as he come up? Agora, como que podia alguém, um homem assim, podia simplesmente se levantar e apanhar uma dúzia de homens e jogá-los assim enquanto eles avançavam? What an opposition! Que oposição! And there he was standing there, boasting himself, bragging. E ali estava ele, ali de pé, vangloriando-se, gabando-se. When it seems like the odds is down, you see, he said, don't have no bloodshed. Quando parece, por assim dizer, que as chances estão lá embaixo. Veja você, ele disse que não tenhamos nenhum sangue derramado. Said, let some man come fight me, and then if I win, then you ought to serve me. And then if you win, then we'll serve you. Disse que algum homem venha lutar comigo, e então, se eu vencer, então vocês todos simplesmente me servirão. E então, se vocês vencerem, então nós os serviremos. See, when the devil thinks he's got the odds on you, see, that's when he likes to make his brag. Veja, quando o diabo pensa que ele tem as vantagens sobre você, veja, aí é que ele gosta de fazer a fanfarronice dele. But he met the wrong man. Mas ele enfrentou o homem errado. He met the littlest man in the country. Amen. Little stoop-shouldered, ruddy-looking fella. Ele enfrentou o menor homem da região, sujeitinho de ombros caídos, de aparência ruiva. And shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him,
He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.